92, agora sim. Grande Coutinho, você vê? Você tá com tanta moral que até antes de te cumprimentar, eu já rendo homenagens ao fato de que você treina todo dia em respeito ao nosso público. Bem-vindo e bom dia. Bom dia, lindinho. Firme e forte? Bom. Na sexta você me chamou de lindão. Hoje você me chama de lindinho. O que aconteceu nesse intervalo de 2 dias? Nada, lindão. É porque se eu continuar te chamando de lindão, você vai ficar arrogante. Então, de vez em quando, entendeu? Já gosto de você, já falo bem de você. Já acho que você é um dos melhores comunicadores do planeta. Mas se ficar lindão, ninguém segura. É pra colocar meu pé no chão. Lógico, pra eu não deslumbrar. É, lógico. Vai, Coutinho, dá o seu show, meu querido. Bom dia, meus queridos. Bom dia a todos. Vamos lá, pessoal. Essa semana eu tô inspirado, nós vamos ganhar dinheiro. Olha só, o índice a priori é para baixo, o índice cai, faz aqui uma lateralização, tem um envelopinho, sua restrição inferior 136.965, sua restrição superior 138.270, cai, lateraliza, deveria ser para baixo. Então vamos primeiro chegar nesse 136.962, para depois a gente buscar 134. O dólar, ruim, dólar dentro de um canal, parte superior R$ 5,648. Parte inferior, deixa eu jogar pra cá, R$ 5,533. O dólar dentro de um canal num ponto de inflexão. Difícil falar se isso vai ser um envelope de alta, se isso já é a correção baixista. O dólar, lamentavelmente, pelo tamanho do candle, tamanho do canal, a gente vai precisar de mais 1 ou 2 candles para definir direção pro dólar. Day traders de plantão, por favor, atento no dólar. O Trio Los Angeles, inclusive, pode trabalhar pela primeira vez, porque a moeda americana vira e passa a atuar no terreno positivo. 0,10% de avanço nos R$ 5,597 é o que temos agora. É um dólar ainda indeciso. O Indifut não parece beber da mesma indecisão, Coutinho. O Indifut está caindo 0,27%, 0,28%. Se nós pegarmos o mês como um todo, o Indifut já recua praticamente 3%, é 2,73% o que se tem acumulado. E nós estávamos, mínima para o Indifut, nós estávamos repercutindo aqui com o Alex e com o Beida mais cedo, os sinais de fluxo. Você é um cara que não olha para fluxo, você olha para gráfico e para Fibonacci. É o teu know-how, é a tua especialidade. Outros contribuidores têm o know-how e a especialidade, no fluxo. Quando nós somamos as duas coisas, parece que pode ficar mais preocupante a parada, porque enquanto o Indifut vai renovando as mínimas, nós temos por 2 dias seguidos de divulgação de fluxo, o gringo vendendo. Isso já fez com que na planilha do Beida, a linha do fluxo no mês de julho já ficasse no negativo. E a mesma coisa em relação aos dados que a B3 divulga sobre o mercado à vista. Esse casamento pode levar a correção do Indifut até qual ponto gráfico, Coutinho? 134.845. Olha só, você tem aqui um belo envelopinho, nós vamos perder já esse suporte do 136.965, a gente vai para a próxima linha. A próxima linha, 134.845. 9h05. Obrigado, Coutinho. Vamos ter uma referência internacional agora, pessoal. Vamos saber como é que a tabela da volatilidade está abrindo os trabalhos do nosso mercado de futuros lá nos Estados Unidos. Na tela para vocês, DXY, yields de 2, 10, 30 anos e também o VIX. Bom, o DXY está no 0 a 0, 97.861. É um dólar indeciso. O VIX disparando 6,5%, mas em termos absolutos, abaixo dos 18 pontos, quanto mais dos 20, 17,45 é o que nós temos. Os yields de 2, 10 e 30 anos pedindo em média 1 ponto base e meio a 2 pontos base. É um cenário de relativa calma para esses personagens, a exceção fica sendo o VIX. Vamos passear com a Camila Nascimento pelos índices acionários americanos, saber como eles se comportam agora. Cá, já no Esquenta do Mercado você dizia, eu reforcei na primeira faixa do manhã, a gente flagrava uma queda de 0,30, 0,25, 0,35 na média para os índices acionários. Isso se mantém? Se mantém, Léo, o S&P está caindo 0,31%, 6.240 pontos. Dow Jones cai 0,29%, aos 44.241 pontos. Enquanto o Nasdaq 100 no mercado futuro cai 0,31%, aos 22.709 pontos. E o Russell 2000 perde 0,32%, aos 2.227 pontos.
Apple tá caindo 0,8, Amazon 0,15, Google 0,25, Meta 0,26, Oracle cai 0,6, Microsoft 0,40 e Nvidia 0,20. No 0 a 0, JP Morgan e Coca-Cola. E na fotografia verde, que te quero verde, Tesla em franca recuperação. Tesla que chegou a bater $294 ainda na semana passada, já está em $313 e com uma alta de mais 1,20%, que deve levar a cotação de volta para a faixa dos $318, $317. São 9h07. Bom, o gráfico de índice acionário americano segue muito bem, obrigado, né? Com todos os canais de alta sendo respeitados. Mudou pouco, Léo. Olha só, preocupa um pouquinho essas lateralizações. Você vê que semana passada Dow Jones lateralizado, já com um pouquinho de peso. Você vê S&P 500 lateralizado, voltando para dentro do canal. Você vê Nasdaq também lateralizado, voltando para dentro do canal. Russell 2000 dentro do canal, porém altíssimo. Então, assim, o outlook do mercado americano, ele não mudou muito. Tem, sim, uma preocupação de uma desaceleração na semana passada, que a gente tem que ver como é que essa semana o mercado americano se comporta, mas o outlook permanece benéfico. Sim, teria que piorar bastante para a gente começar a decretar a baixa do mercado americano. Piora nisso para haver essa reversão. Nós temos 9h08. Eu vou cumprimentar a Vanessa de Souza, ela tá na ponta da conexão, pediu um destaque com o gancho americano. Na sequência, Camila Nascimento vai dissecar o IBCBR. IBCBR veio fraco, 0,7% de marcha ré em maio. E o consenso, Léo, era de 0 a 0. Então, a desaceleração estimada pelo BC na economia real está acontecendo. E olha, a metodologia é do Banco Central. Quer dizer, se o Galípolo quiser, ele desce o andar, bate na porta e mergulha ainda mais nos números lá para entender como é que se deu essa foto de baixa. É o nosso próximo highlight. Deixa eu só fazer uma coisa antes dessas duas, que é convocar o seu like. Nós temos mais de 2.600 pessoas prestigiando o Manhã TC News nessa altura e não chegamos nem a 1.000 likes. Trem! Só 950 likes? Então tá na hora da primeira convocação. Partiu! Vamos lá! Caprichando no like pra gente romper os 1.000, 1.100, 1.200 e de lote em lote, renovando máximas históricas aqui no nível de likeamento. Fechado? Vanessa de Souza, bem-vinda. Bom dia pra você. Primeiro gancho que eu queria endereçar. Cartas de Trump enviadas à União Europeia e ao México. E uma reação relativamente equilibrada, tranquila dos índices acionários americanos. Surpreende? É coerente? Vamos começar por aí, Ivan. Bem-vinda. Bom dia, Léo, bom dia a todos. Primeiramente, desejar uma excelente semana para todos. Espero que todos tenham descansado bastante esse final de semana. Eu trabalhei a cabeça bastante, estudando, para tentar entender esse mercado. Mas já puxando aí o gancho que está nos highlights, né? São essas tarifas do Trump, novas tarifas, né? Mas o que fica assim bem evidente é que o mercado permanece muito calmo. A volatilidade implícita continua baixa e isso se dá ao fato de que parte do mercado está precificando que o Trump vai ameaçar e vai chegar perto da data de agosto, ele vai fazer possíveis acordos, e então isso já está precificado aí, onde a gente vê volatilidade muito baixa dentro de tudo isso que está acontecendo de tarifa. E outra informação também que já foi falado foi a tarifa do cobre na semana passada, que o Chile é o principal exportador dessa commodity. E intensifica negativamente a moeda, né? O peso mexicano deve sofrer um pouco hoje por conta dessa notícia, mas de maneira geral o mercado norte-americano continua calmo por entender que o Trump vai morder e depois vai assoprar. É uma tese muito parecida com a do Alex Martins, que passou mais cedo aqui na bancada, Van. Para ele a essência é exatamente essa. A ideia de que o mercado não está colocando à risca nos preços essas cartas recém-enviadas para canadenses, mexicanos e europeus
passa pela expectativa de que Trump recue, modere e que seja apenas parte da estratégia, não o número final que vai entrar na modelagem. Na nossa próxima abordagem, vamos te ouvir a respeito do CPI, que amanhã vai ser divulgado, e as pressões em torno da cadeira de Jerome Powell. Eu volto em instantes contigo. São 9h12. Camila Nascimento, a tabela que destrincha o IBCBR. É isso mesmo, nós não demos a informação errada. O consenso apontava para um 0-0 e o IBCBR recuou 0,70. É a atividade mais fraca. Isso para o Banco Central, que é o único personagem que vai, entre aspas, comemorar, é uma boa notícia. Para todos os outros personagens da cadeia econômica brasileira, vai ficar aquela coisa de, será que essa desaceleração tem qual fôlego? O que a tabela do IBCBR diz nesse sentido, Cá? A tabela do IBCBR, vamos começar por indústria e serviços, mostra até uma melhora desses dois setores. Serviços foi de 102,1 pontos para 107 pontos. Indústria e serviços passou dos 106,6 pontos para 108 pontos. Então, uma leve melhora desses dois setores. A notícia principal está aqui em agropecuária. O IBCBR caiu de 230 pontos em abril para 109 pontos em maio. Nossa. Foi o principal ponto que puxou a retração do IBCBR, Léo. Então, ó, com a tabela ainda aí na cara do gol, fica mais fácil ainda de avaliar. Você vê que tem asterisco, né? Tem asterisco. Porque os serviços aceleraram, a indústria acelerou e a agropecuária despencou. O verbo é esse, né? Saiu de 230 para 109. Quer dizer, da metade? Dá, né? 115 exatamente, quer dizer, tá abaixo da metade do que foi o mês anterior de abril de 25. O comparativo é em relação ao mês passado. Então, me parece que já naquela sazonal desaceleração do agro, do primeiro para o segundo trimestre, afinal de contas estamos falando de maio, nós acabamos de entender que um dos eixos que mais arrastaram este IBCBR foi o campo brasileiro. E se você pegar, tem uma historinha que está sendo contada aí, ó. Porque se você recuar para outubro de 24, desde outubro de 24, ó, para novembro de 24, o agro incorporou. Dezembro de 24, continua incorporando. Janeiro de 25, incorporou mais ainda. Aí salta, arrebenta de janeiro para fevereiro, sai de 87 para 187, galopou com a história da super safra. Aí de fevereiro para março, ó, vai para 258 pontos, galopa de novo. Depois você tem um recuo que é praticamente nada, frente a todo o acumulado de ganho, sai de 258 para 230 em abril, e agora você tem a real correção, quando sai de 230 para 109, já na boca do gol do mês de junho, estamos caminhando para essa aferição. Então realmente, a coluna do agro ajuda muito a explicar tanto a força da atividade brasileira em alguns momentos recentes, quanto a fraqueza que o número absoluto sugere agora. A indústria, repito, em trajetória de alta, veja como a aceleração, aqui vale a pena recuar com você, ó, guiando o olhar de todos, lá para dezembro de 24. Em dezembro de 24 tínhamos 96 pontos. Depois em janeiro, 99,8, quase 100. Você tem uma leve correção em fevereiro para 97, aí acelera de novo. Ó. Em março, 103, em abril, 103 praticamente, em maio já 107. Então, não é na indústria que o Banco Central está colhendo a desaceleração que vislumbrava. E nos serviços, aí mais claro ainda, né? Sai em janeiro de 104 para... Aliás, mantém-se em 104 em fevereiro, mas aí sai para 106 em março. Abril lateraliza, em maio 108. Obrigado, Cá. Detalhamento do IBCBR desse mês de maio. Temos 9h15. Olha, a sineta tocou. E a sineta tocou pra gente falar de dois personagens aqui, né? Primeiro, o Indifut renovando mínimas. 0,38% de marcha ré. 137.145 pontos. Ah, Indifut, buscando as mínimas. É, eu sei. E o dólar? O dólar cai do 0,16, voltou pro terreno de baixa, o Coutinho fala. No índice tudo sob controle, lado esquerdo, a gente cantou baixa, tá indo para baixo. Cota 1,37,180, deve dar uma lateralizada em cima de 1,36,965. E aí a gente já pode, a partir disso, ó, tem até um pivôzinho de baixa aqui, tranquilão, começar a falar no índice a 134.845. O dólar permanece ruim, é o que eu falei. O dólar lateralizado dentro das extremidades aí na tela para vocês. Numa figura de convergência. Fundos ascendentes, topos descendentes. Além de lateralizar, lateraliza convergindo, o que é pior.
ou seja, a gente lamentavelmente vai precisar de mais um par de dias para o dólar poder se decidir e a gente poder traçar uma estratégia. Temos 9h com 16 minutos. Então, meus amigos, dólar R$ 5,587, índice futuro tarifas 137.195 pontos. E tem tarifas no radar, para tudo. O coração do Coutinho já vai pra boca. Camila Nascimento. Vou trazer aqui, Léo, falas do Kevin Hassett, conselheiro sênior da Casa Branca. Ele disse que o Brasil está transbordando produtos chineses e que a Casa Branca vai ver o que acontece com as negociações com o Brasil. Também disse que o Fed está muito errado em relação às tarifas e à expectativa de aumento dos preços em relação às tarifas. Tem também uma apuração da CNN que diz que parlamentares brasileiros que têm uma viagem marcada para os Estados Unidos para discutir as tarifas em setembro devem tentar antecipar essa data para julho. Nessa viagem, os parlamentares devem conversar com congressistas norte-americanos sobre esse assunto. Joga contra essa possibilidade de adiantamento dessa viagem o recesso parlamentar, que está marcado para o dia 18 até o dia 31 de julho. Farão parte da missão 4 parlamentares, Nelsinho Trade, senador que sugeriu a viagem, Felipe Barros, presidente da Comissão de Relações Exteriores e da Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, é um deputado bolsonarista, além de um senador e um deputado cujos nomes ainda não foram discutidos no Congresso. Tem também, para a gente fechar esse giro pelas notícias, declarações de Donald Trump. Ele escreveu no Truth Social, né, que os países devem entender a posição dos Estados Unidos e que o país foi explorado militarmente e também comercialmente por outros países por décadas, Léo. Bom, então, highlights do Hassett falando de uma postura rígida dos Estados Unidos no que diz respeito às tarifas, da articulação do legislativo brasileiro com alguns personagens para buscar algum tipo de negociação com os Estados Unidos, me parece pouco efetivo. E no final, o Trump reforçando as teses já conhecidas dele. 9h19, TC News, seu resultado é nossa marca. O Profit Ultra é a plataforma do trader, completa, rápida e segura. Com o Profit Ultra, você identifica o movimento dos big players, automatiza e otimiza suas operações e ainda conta com replay de multiativos, além de muito mais. Garanta agora mesmo o seu teste gratuito da plataforma mais completa do mercado. 9h19, Vanessa de Souza, trazer você de novo aqui para nossa tabelinha. Eu tinha deixado o gancho do CPI amanhã, que caso apresente uma desaceleração, vai colocar mais querosene na fogueira, porque o Trump vai olhar e vai falar assim, tá vendo? A inflação não para de baixar. Você, Jerome Powell, para me boicotar, segue falando de tarifas inflacionárias, elas não são. E tá aumentando a pressão para cima do presidente do Banco Central americano. Você opera Estados Unidos e acompanha muito de perto essa dinâmica. Qual a preocupação que a gente deve ter com esse assunto? Sobre o CPI, lembrando que os dados de CPI, principalmente, eles são lagados, eles são atrasados, tem de 9 a 12 meses de atraso, dependendo dos dados. E o maior peso do CPI hoje, ele é aluguéis. E se a gente for abrir assim, destrinchar o CPI, a parte que seria impactada com as tarifas ainda não é o suficiente para o dado desse CPI e para o próximo, porque os dados de tarifa a gente vai ter daqui a no mínimo 30 dias, porque a tarifa entrou em vigor agora em julho. Então, o CPI de amanhã, ele vai ser importante para a política monetária do Fed, para ele realmente ver, que é o que você falou, você está botando água aqui no meu chopp e eu estou querendo abaixar os juros porque o custo da minha dívida está alto, a minha balança ali, o meu PIB está sendo afetado pelo custo da minha dívida e você não está diminuindo. Porque os dados eles estão mostrando que está tendo desaquecimento inflacionário e, mesmo assim, os integrantes de política monetária estão segurando. A gente ainda não tem clareza dos motivos que ele está travando essa redução de taxa de juros, mas ele sempre, desde meio das últimas 2 reuniões, ele fala, eu preciso de dados para tomar decisões. E os dados estão vindo, estão mostrando que está desaquecendo e mesmo assim ele não toma decisão. O que a gente vê aqui na Asset é proteção,
pé no acelerador e esperar para ver o comportamento do mercado desse resultado para o próximo, com volatilidade mais baixa. Amanhã, possivelmente, a gente vai ter 0,60% de volatilidade para o dado de CPI. Ainda é aceitável, olhando para o contexto de análise técnica, é um movimento saudável ainda, não desconfigura a alta do mercado. E vamos aguardar a decisão do Fed, porque os dados estão mostrando aí para a gente que tem espaço para corte e a gente ainda não vê nenhuma posição de política monetária. E por outro lado, o que o Powell vai argumentar é que, ainda que os dados de curto prazo mostrem algum espaço para corte, nós do Fed nos preocupamos com o impacto também no curto prazo das tarifas que até agora não puderam ser estimadas ou colocadas numa modelagem, porque há um vai e vem, um vem e vai, uma ida e uma vinda, que impede a gente de sentir os efeitos tarifários na inflação, ou os efeitos inflacionários das tarifas para monitorar esse fenômeno dos preços. O que me parece um ponto que lhe dá muita proteção. A gente pode não gostar, a gente pode gostar, a gente pode querer esse juro cada vez mais para baixo, traders que no fim do dia todos somos, mas na vida como ela é, dentro do conservadorismo de um banco central, quanto mais de um banco central americano, é muito confortável essa posição do Jerome Powell, que pode assentar a sua tese em cima exatamente de um impacto que ele ainda não viu e quer ver, ou precisa ver. Então, ao mesmo tempo em que os dados de curto prazo revelam espaço para corte, você não acha também que ele tem um ponto legítimo quando defende que é preciso aguardar para ver o impacto das tarifas e até agora a gente não sabe quais serão colocadas na planilha? Exato, concordo. Porque, assim, todo dado econômico, ele precisa de espaço para você mensurar. Os economistas que amam, né, fazer aqueles modelos economáticos e tal. Mas, assim, ainda está muito branco para a gente, não tem dado suficiente para poder realmente estimar. Existem alguns cálculos que estão fazendo, economistas já estão vindo, dizendo que tem impacto de 1,5%, 1,40%, 0,40% do PIB, dependendo de qual país que a gente for estudar, mas ainda não é claro, porque a gente está vendo que os rumores que tiveram no último mês, dizendo que alguns setores eles estariam antecipando as compras, aumentando os estoques para se proteger desse possível aumento de tarifa, mas ainda não está mostrando isso, está mostrando que está todo mundo muito calmo, porque o Donald Trump está mostrando fragilidade naquela força, daquele punho que ele tinha de brabeza, ele está muito mais calmo. Temos 9h24, boa Van, já volto contigo em mais uma tabelinha nossa aqui, com foco na temporada de balanços dos Estados Unidos, vem aí em alguns dias. E hoje o homem tá de volta, hein? Ele veio de Ibiza para esta bancada. Pedro Albuquerque daqui a pouquinho na área pra gente conversar, de volta aqui ao nosso estúdio. Poderoso chefão. Coutinho, se comporta, Coutinho. Ajeita a camisa aí, Coutinho. Vamos lá. Você sabe que você é o nosso verdadeiro poderoso chefão, né, Coutinho? Será? Com certeza, Moreno, você fica calmo aí, porque hoje eu não tô bom com você não, viu? O que aconteceu? Não deu bom dia, não falou nada. Ô, louco. Moreno Isso tem... vai dar casamento. Vai, Coutinho, dólar... Dólar e o índice. O dólar, R$5,578, recuo agora 0,26 e o índice caindo 0,32, 137 e 195. Pois não. O day trader de plantão no dólar, lamentavelmente, vai ter que esperar bastante. Dólar, R$5,576. Você tem espaço de queda a R$5,553. Então, assim, tá longe, né? Ou seja, pode oscilar um montão para baixo, subir, ainda fica dentro desse canal. No caso do índice, não. O índice tá ali, bravo, tentando ficar acima de 1,36965, mas a priori é para baixo, né? Você tem longos pivôs de baixo, envelope de baixa na curta. O índice, em algum momento, ele deve ceder esse 1,36, e aí eu coloquei um fibo bem pequenininho aqui, ó. Tem um pit stop antes daquele 134 que eu comentei, 135,850. 9h26. Bom, agora é o seguinte. Vanessa de Souza... Eu conversava com o Beida um pouquinho mais cedo e ele dizia assim: Léo, invariavelmente, em temporada de balanços nos Estados Unidos, as bolsas americanas são resilientes, seguem firmes, caminham para cima, porque basicamente ninguém quer estar de fora
da divulgação dos resultados. Te parece que, por inércia, é o que a gente vai ter nessa semana também? Qual que é a sua expectativa para os resultados corporativos? Você se expõe via S&P ao mercado americano num sentido mais amplo, mas tem algum segmento, de repente, das Big Techs, que tem te chamado mais a atenção? Diga aí, Ivan. O resultado normalmente, né, os resultados, eles trazem um pouco mais de expectativa, né? Primeiro que a gente já tem os dados pré-estabelecidos, porque as companhias, elas lançam suas estimativas de resultado, então isso já cria uma ancoragem, uma expectativa na grande maioria dos investidores. Mas existe uma forma de a gente acompanhar a expectativa de institucionais. Eles não se posicionam na semana do resultado, eles já se posicionam um pouco antes, e isso através do relatório COT. É um relatório que é aberto a todos os investidores, eles podem acompanhar, que é disponibilizado pela CFTC, um órgão independente dos Estados Unidos. E ali a gente está vendo que no relatório COT ainda tem institucional vendido na ponta do S&P 500. Ainda não consigo interpretar se eles estão fazendo isso por proteção, mas já está tendo uma diminuição dessa venda e o varejo está começando a reduzir posição, que foi o principal responsável por essa força, esse ímpeto comprador do índice S&P 500. E o que isso traz, assim, o que a gente enxerga aqui? Que os institucionais, por não poder movimentar muito posição, que institucional ali dentro do COT são os controladores da companhia, eles não puderam mover por questões regulatórias ali da janela de blackout. Eles só vão conseguir realmente fazer posição na semana seguinte do dado. Aí a gente tem isso. Fora isso, a gente tem, historicamente, dentro da sazonalidade, o mês de agosto não é bom para a Bolsa. Acaba sendo um mês lateral para negativo, sazonalmente, tá, gente? Então, juntando todas as pecinhas, aqui a gente está mais devagar e está controlando posição. E respondendo sua pergunta sobre as posições que a gente tem boa parte da carteira concentrada nas Mag 7, justamente por entender que se a gente quer acompanhar o movimento do S&P 500, a gente precisa estar nas principais ações do S&P 500, que são tecnologia, e não vão ser impactadas nesse momento por resultado das ações dessa semana, que são bancos. Trazem volatilidade? Pouco, comparado com as ações de tecnologia que a gente vai ter daqui a uma semana e meia, 2 semanas, que vão começar algumas ações. O ponto de atenção aqui é devagar, se está com posição, segura, protege, faz ajuste, igual o Warren Buffett fala, né? Tadinho, né? Ele sempre falava que mercado, você tem dias que você vai lá, faz um carinho nas suas ações, nas suas carteiras, e tem dias que você precisa ajustar a posição maior, entrando ou saindo. E a gente está no momento de fazer carinho na carteira e ajustar para não devolver parte dos lucros. Vanessa de Souza ao vivo com a gente, basicamente enfatizando, há uma certa inércia que sugere bolsas americanas na alta, no caso de temporada de balanços, mas dessa vez com comedimento. A Van está monitorando aqui mais com a ideia de pé atrás e eventual realização do que uma pancada de alta como a gente viu em outras divulgações. Ela lembrou e fez bem ao lembrar. É uma semana voltada muito para bancos, como costuma ser a inauguração de qualquer temporada de balanços nos Estados Unidos. As Mag 7 vão ser pouco a pouco endereçadas, os resultados delas ao menos, ao longo das próximas semanas. Van, muito obrigado, uma ótima semana para você. A gente volta a se encontrar quarta-feira. Um abraço e até lá. Um beijo para vocês, bons trades e cuidado com o CPI. Beijo, tchau, gente. Tchau, Van, valeu, boa semana para você. 9h31. Reset. Opa, é o Bessent? É o Reset, Scott? Kevin O Reset. Reset. Isso. É o Reset. Vai, Orelha, ajuda nós. Reset, mais um dos personagens da equipe econômica de Donald Trump, trazendo suas palavras e percepções. Camila Nascimento. Ele continua dando entrevista. Kevin Hassett, conselheiro da Casa Branca, disse que o Fed precisa de mais supervisão do Congresso sobre edifícios. Também falou que a economia não está superaquecendo de acordo com o PIB.
e que não vai especular sobre ele ser o presidente do Fed ou não. Também comentou mais sobre o Brasil, disse que em relação às tarifas, quem vai decidir o que fazer será o presidente Donald Trump. Léo. Obrigado, 9h32. Me parece que temos pouquíssimo a fazer com esse tipo de declaração, porque só reforça a obviedade de que no fim do dia a decisão final está realmente com o Trump. Bom, a gente ainda vai ter o Coutinho aqui por alguns minutos antes da chegada do Buca, a nossa próxima voz a ser ouvida aqui na cobertura. E tem um ponto importante aqui para a gente conversar. Embraer e WEG foram os papéis mais atingidos ao longo da semana passada, o Coutinho, em função do noticiário e dessa dinâmica de tarifas contra produtos brasileiros. São duas empresas cujas receitas dependem, em boa parte no caso de Embraer e em relevante parte no caso de WEG, de venda para os americanos. O que o gráfico dessas duas empresas está dizendo para a gente pensar essa semana? Para quem é trader, informação valiosa. Vamos lá, pessoal. Embraer à tua direita. Embraer está corrigindo, chegou ali na nossa máxima 8391 e agora está sentado em cima de um suporte 7393. Como é um suporte longo, eu tenho duas opções. Eu ainda tenho a minha correção, que é o meu ponto, R$ 67,89. A compra segura, ela tá aqui. Se você eventualmente achar que vale a pena e já caiu bastante, você pode, pelo fato de estar em cima do suporte, uma linha do Fibo certinho, eventualmente entrar nas compras naquele sistema que você já conhece. Compras pequenas, parceladas, preço médio positivo. A minha visão é que eu ainda tenho espaço para queda. Já no caso de WEG, essa não, essa a gente já vinha cantando. WEG tá mortinha, cota R$ 39,75. Você tem já essa baixa, ficou um tempão aqui para romper 4171, finalmente rompeu. E agora vai com aquele objetivo que eu comentei, 3975, objetivo 3819. Pra gente ouvir o nosso Buca em instantes, ele já está ali na sala operacional. Coutinho, vamos pro gráfico de Bitcoin. Gráfico de Bitcoin, depois eu trouxe uma notícia aqui para contextualizar, mas tá voando o Bitcoin. Vai lá, Coutinho. Bitcoin tá bonitão, né? Bitcoin a gente cantou a eventual volta, né? Então tá aí, recordar e viver, as três setas vermelhas, né? Ou seja, bateu na primeira expansão, segunda, terceira. Bitcoin virou, sobe, lateraliza, sobe e vai bonitão. Cota 121.748, tá aí o bullying ao vivo. Próximo objetivo do Bitcoin, 125.746 dólares. O Bitcoin não dá sinais de reversão, muito pelo contrário, o candle de sexta-feira é um candle de aceleração, eventualmente ok, desacelera hoje por estar embaixo de uma resistência, mas tudo sob controle. Quem está comprado, bem comprado, 1,25746 é o próximo ponto. Mas aguenta aí, a terceira qual que é nesse Fibo? Terceira é 134.255. Primeira é onde eu tô agora. Segunda, terceira. 134 mil. 134 Olha, mil. o Nelson Ned tá te dando conselho pra você não ser tão absoluto, porque às vezes passa, hein? Nunca passa. Aí quando chegar em 132, eu não, eu tive que refibar. Mas é assim, mas eu já expliquei, lindinho. Mas... Lindinho. Ó, vamos lá, é a terceira linha do Fibo mais longo. Neste momento, o Fibo mais longo é 134 mil. Se aparecer um outro Fibo, eu vou refibar. E aí vai passar desta terceira, porque eu vou ter uma nova terceira, lindinho. Aí não chega nunca. Não chega nunca, uma sacanagem essa coisa da terceira não passar. Coutinho, vai descansar um pouquinho, toma um café, a gente volta em instantes com você. Um abraço. Um abraço, lindão. Valeu. 9h35. Eu prometi aqui o gancho. Enquanto o nosso Buca se acomoda aqui na bancada, olha aqui a manchete. Bitcoin rompe 120 mil dólares pela primeira vez com semana cripto nos Estados Unidos. No ano, o Bitcoin acumula alta de cerca de 31% após mais do que dobrar em 24%. A força do rally também beneficiou altcoins. Tá aqui, ó, o Bitcoin ultrapassou os 120 mil dólares pela primeira vez, com o entusiasmo dos investidores continuando forte, enquanto a Câmara dos Representantes nos Estados Unidos se prepara para analisar importantes projetos do setor durante a Semana Cripto, que começa nessa segunda. A criptomoeda referência subiu mais de 3,5% em alguns momentos, e o Ethereum avançou firme. Ó,
O avanço na aprovação de projetos-chave de regulação cripto estimula ainda mais o rally. Nesta semana, a Câmara deve debater e votar leis como a Lei Clarity, a Lei Antivigilância de CBDC e o pacote Genius sobre stablecoins, todos parte da agenda pró-cripto de Trump. Chegou a hora? A perspectiva de um marco regulatório claro nos Estados Unidos, aliada à persistência do Bitcoin diante da política comercial errática de Trump, fortalece a confiança dos investidores institucionais. Então esse é o gancho noticioso para você se ligar em relação ao Bitcoin e aos demais criptoativos, tá, pessoal? Bom, são 9h36, nós temos uma ação para fazer aqui do time da Canário, certo? Vamos fazer então, convocar a galera para prestar atenção nesta máscara que está entrando na sua tela agora. Você que está de olho em oportunidades e metodologias de automatização, se liga na convocação da nova era da performance, um evento ao vivo, 100% gratuito, vai se dar no dia 16 de julho, portanto depois de amanhã, 8 da noite. O QR Code você consegue escanear e através do escaneamento você vai se inscrever, vai blindar a tua agenda para isso. A divulgação fala em buscar a performance ou atingir a performance que você busca no mercado de ações. São estratégias automatizadas com performances expressivas, aferidas ao longo dos últimos 6 meses e auditadas. Vai ser uma explicação dessa metodologia e do grau de automação da sua estratégia de investimentos. Se você ficou curioso, quer saber de mais detalhes, já blinda a sua agenda e aí você avalia exatamente dentro do seu perfil de risco e do seu gerenciamento de risco o quanto que vale a pena estar nesta toada. A galera tá te esperando, o time da Canário em parceria com a corretora Traders, nova performance ou era da performance em ações. Vamos lá, Pedro Albuquerque, saudades de você. Bom dia, fala tudo galera, bem? bom dia. Vocês estavam falando ali daquela estratégia automatizada, o Hamilton, eu conheço o Hamilton, ele tá com a gente aqui no TC. A gente fez isso em parceria com a Canário, é um bom trader, tem realmente dado resultados expressivos, está rodando internamente aqui conosco, então vale a pena para quem quiser assistir aí. Vamos lá, começando, tá? Galera, eu vou começar, tem muita coisa para falar, eu tive ausente de férias aí 2 semanas, tá? Aconteceu muita coisa, né, obviamente. E eu vou começar falando pelo mais fácil. Eu vim aqui antes de viajar e falei que a gente tinha aumentado bem as posições de cripto na hora certa, lá 83 mil dólares Bitcoin. Bitcoin está 121, quase 122 mil dólares depois da reduzida no início do ano que nós fizemos. E eu também comprei Ethereum, tá? Falei aqui para vocês que eu estava otimista com o Ethereum. Hoje é a Crypto Week no Congresso americano, devem aprovar o Genius Act, que é a regularização da lei de stablecoins. Stablecoins, para quem não sabe, roda predominantemente, para não dizer quase na totalidade, em Ethereum, tá? Então, Ethereum se transforma na cripto com primeiro uso de caso na economia, no mercado financeiro tradicional, passa por Ethereum tokenização de ativos também, passa por Ethereum provavelmente mercado 24/7, que é a discussão que está acontecendo nos Estados Unidos para a bolsa não fechar, Léo. Então, eu vejo um potencial muito grande em Ethereum e desde que eu falei, estava lá 2.400 dólares, bateu, tá quase 3.100 dólares, né? Subiu aí quase 30% rápido, mas o Ethereum tá flat no ano. Agora que ele tá colocando a cabecinha de fora. E tem acontecido coisas muito interessantes no Ethereum, tá? Um fluxo violentíssimo nos ETFs, cerca de 200 a 300 milhões de dólares por dia, isso dá 0,1% do total de Ethereums. Lembrando que tem 30%, cerca de 30% do total de Ethereums estão em staking, congelados, tá? Tá começando a ter compra corporativa em Ethereum também, igual aconteceu no Bitcoin com a MicroStrategy, com aquela empresa do Japão, a Metaplanet, e outras empresas. Tá começando a ter compras corporativas. 2 empresas grandes começaram a comprar Ethereum, uma listada na Bolsa Americana. Então, é um ativo arriscado, bem mais volátil que Bitcoin,
bem mais volátil, mas que ele tem mostrado um comportamento de preços nos últimos sell-offs que a gente teve. Teve alguns sustos recentes e o Ethereum, se fosse em outros tempos, teria caído 30%. Até no ataque do Irã, que os Estados Unidos atacou o Irã, o Ethereum caiu, mas caiu bem menos do que das outras vezes. Então tá em momentum, a gente está carregando, é uma posição menor que Bitcoin, no fundo, acho que talvez seja o único fundo do Brasil que tem Ethereum, ou um dos pouquíssimos. Já era um dos pouquíssimos que tinha Bitcoin, a gente foi precursor ali antes da eleição, foi bem arrojado. E isso, Léo, fez com que o TC Cosmos ficasse muito próximo da máxima histórica. Mesmo com uma realização muito grande da Bolsa, a gente está muito bem no ano, o fundo está 220 do CDI, com esse CDI gigantesco, né, com essa Selic gigantesca, a gente conseguiu segurar muito bem aí, se proteger muito bem dessa queda na Bolsa, com posições na China, com posições em criptoativos, e eu convido todos vocês, fixo o link aí, para abrirem conta na Traders, na nossa corretora, e investirem no TC Cosmos. Né? O fundo, se ele continuar com essa performance, e obviamente não é uma garantia de performance aqui, pelo amor de Deus, né? Mas se a gente continuar acima de 200% do CDI, com uma Selic média de 14,5%, 14,75% no ano, a gente vai para quase 30% de rentabilidade. Não estou garantindo. Garanto trabalho, dedicação. É o melhor fundo do Brasil multimercado desde 2023. São milhares de fundos. Então eu convido vocês para abrirem conta conosco no nosso app e investirem aqui no TC Cosmos. Estou pilotando o TC Cosmos, eu sou o gestor do fundo. O Marx, que vem aqui direto na TC News para passar um racional de mercado, passar as empresas. O Marx está on fire, né? Tá pegando fogo o Marx. Também é um dos traders do TC Cosmos, Léo. Às 9h43. Em relação ao Ethereum, para a gente arrematar numa manchete, não só te parece que o momento é adequado, mas também que a grande assimetria está mais no Ethereum do que em relação a outros criptoativos. Vamos lá. O rei é o Bitcoin. Não, ele é o rei. Ele tem bem menos volatilidade hoje. Passou por uma queda que foi aquela limpada ali no começo do ano. E quando o Bitcoin bateu lá 80 mil dólares, Léo, foi um cenário de apocalipse total nas altcoins, tá? Inclusive Ethereum. Ethereum chegou a cair 60% no ano. Sim. Tá? E as altcoins ainda não performaram. Ainda tem um cenário de destruição muito grande. Então, o que eu acho que é o que deve acontecer? Agora, Ethereum começando a performar é um reagente principal para a gente ter uma alt season, que não aconteceu ainda. Então, Ethereum está começando a performar. Atenção no Congresso americano, estão chamando de Crypto Week essa semana, porque devem passar de novo o Genius Act e outras regulações, tá? E se a minha tese se provar e o Ethereum bater lá 4 mil, quem sabe 5 mil dólares, plenamente possível, é o all-time high do Ethereum, e eu acho que vai, tá? A gente pode ver uma out-season bem significativa. Então, como o cripto andou, já se tornou a principal posição do fundo, tá? Olha só. A gente acabou não reduzindo, né, nessas altas, então se tornou a principal posição do fundo. Não quero reduzir, eu acho que Bitcoin tem uma chance alta de bater 150 mil dólares. E se Bitcoin bater 150 mil dólares, projeta Ethereum 4.500 a 5 mil dólares. Tem um beta maior, ele anda mais que Bitcoin. Ele não andava, né? Tava podre. E olha como mudam as narrativas, né? Ninguém queria saber de Ethereum. O Vitalik é woke, não serve pra nada. A receita do protocolo gerada chegou em alguns momentos a ser menor que Solana. Mas agora todo mundo só se fala de Ethereum de um mês para cá, né? Inclusive, um grande gestor soltou lá os top 50 empresas dele, entre as top 50 estava o Ethereum, né? Não é uma empresa, não é um protocolo, mas tem uma fundação por trás. Então, o Ethereum tá hot. Então, eu acho que aqui é legal, percentual menor, volatilidade bem alta. Quando um ativo é muito volátil,
aloca menos, né? A gente tem a maior posição disparada aqui em Bitcoin, mas eu tô otimista com o Ethereum. Grande Buca, 9,46. Quando você diz que os criptoativos, em função da performance que apresentaram, passaram a ser a posição mais relevante lá no Fundo Cosmos, vamos falar das outras então. Como é que estão ações brasileiras? E aí eu tô abrindo a caixa de Pandora, que tem 200 coisas pra você falar, né? Então, falaram no chat de Coinbase. Coinbase, vocês também sabem, eu fui bem vocal aqui no TC News. As duas posições do TC Cosmos grandes de cripto foram Coinbase, que é uma derivada de cripto, a maior exchange de criptoativos dos Estados Unidos, e Bitcoin ali antes da eleição. E a Coinbase chegou a subir, a gente comprou a $156, eu zerei a posição de Coinbase a $340, 330. Então foi mais de 100% em 2 meses e meio. Né? A gente foi uma performance muito forte no ano passado, veio de cripto. Só que a Coinbase está $400 agora. Aconteceu tudo que eu falei aqui, né? A empresa fez o IPO da Circle, que é a segunda maior stablecoin do mundo. A Circle subiu 7 vezes desde o IPO, agora deu uma acalmada, né? A Coinbase tinha 50% da Circle. A Coinbase entrou em payments, né? Já estava em payments, mas entrou mais forte em payments, até inclusive a Visa, a Mastercard, a Max caíram no dia do anúncio. A Coinbase tem a Base, que é uma blockchain layer 2 do Ethereum. Então a Coinbase tem muitas opcionalidades, é como se fosse a AWS de cripto, né? Não é só uma exchange de cripto. A Coinbase tem um monte de coisa legal, a gente não tem posição em Coinbase hoje, estamos repetindo com foco em Ethereum. Brasil. Brasil tá complicado, né? Enquanto eu viajava, aconteceu as tarifas do Trump. Eu imaginava que fosse acontecer alguma coisa, tá, Léo? Mas eu não imaginava que fosse 50. Lembra no começo do ano que eu vinha falando, o Lula está provocando o Trump. O Lula chamou o Trump de fascista. Semana sim, semana não, tinham declarações bem contundentes contra o Trump. E sendo que a maioria dos líderes globais, para não dizer todos, ficavam contidos, né? Tava todo mundo assustado com a violência dos Estados Unidos, né? Uma agressividade muito grande, mas o senhor Lula não, atacando o Trump recorrentemente. Então, o que eu acho que aconteceu, minha visão, aconteceu a cúpula dos BRICS no Brasil. Por sinal, o Brasil é o presidente dos BRICS atual é o Brasil. E aconteceu um comunicado extremamente ideológico nessa cúpula dos BRICS. Foco em apoiar o Irã, foco em apoiar a desdolarização, né? Não usar o dólar como moeda principal entre os BRICS, foco entre várias coisas que são visões antagônicas aos Estados Unidos. Então, 2 dias depois, o Trump começou a falar de uma forma muito agressiva contra o Brasil. O Brasil é presidente do BRICS. E dentro do BRICS, o Brasil é o único país que ataca os Estados Unidos diretamente. A China nem veio. E a Rússia mandou representantes do segundo escalão aqui para os BRICS. Então aconteceu isso, tá? Tem participação do Eduardo Bolsonaro em Washington? Eu acho que tem influência também, tá? Mas a maior influência é a posição ideológica do Brasil e os ataques recorrentes do Lula, na minha visão. E por que o Lula tá fazendo isso? Eu acho que tem muita estratégia por trás, tá? O PT e o Lula, eles são mestres dos nós contra eles, né? Estavam os nós contra eles, agora os ricos, empresários, né? Os empresários virou um nós contra eles com a questão do Congresso do IOF, né? E, sendo que o Congresso passou tudo que o PT queria. O Congresso passou taxação de offshores, o Congresso passou uma série de medidas nos últimos anos para aumentar a arrecadação, que impactaram as empresas, inclusive, tá? E acontecesse nós contra eles, que o PT é muito bom nisso. Eles são muito bons nisso. E eu acredito que, na minha visão, o Lula queria provocar o Trump para se transformar no grande nós contra eles, que é o Brasil, contra os Yankees, americanos, os capitalistas. Uma visão que a Venezuela faz muito bem, que regimes fazem muito bem, para jogar uma cortina de fumaça. E aconteceu. Agora, o que vai acontecer disso tudo? Eu não tenho a menor ideia.
tá bem difícil prever se essas tarifas vão entrar no dia 1º de agosto, se os Estados Unidos, se o Brasil vai ativar a reciprocidade, eles vão regulamentar a lei de reciprocidade agora, salvo engano, na terça. O endgame disso é bem difícil de prever. E virou um cenário para 2026 no qual eu fiquei com mais dificuldade de entender qual vai ser o resultado da eleição, tá? Porque tem tantas variáveis agora, e tanto é que a bolsa caiu, o dólar subiu, né? Eu tinha zerado o hedge de dólar ali no 5,50, 5,48. Fiquei com medo no dia, inclusive, que o Trump falou que ia soltar tarifas do Brasil, e a gente acabou acertando por enquanto, tá? Então, Léo, para fechar a minha análise aqui, ficou bem perigoso o cenário. Impacta sim a eleição, pode ser pro bem ou pro mal. O Lula, num primeiro momento, ele se fortalece na minha visão, com essa narrativa de nós contra eles. Vamos ver o impacto, tem uma pesquisa que rodou no domingo para sentir isso, mas dá para ver pelas próprias declarações do Bolsonaro, falando, veja bem, eu sou contra tarifas, mas eu acho que tem que ter anistia. Então virou um cenário bem baralhado, bem bagunçado, e aí a gente reduziu posições de Brasil, tá? A gente tinha adicionado algumas posições 2, 3 semanas atrás, mais focadas em nomes domésticos. A gente tirou o pé, continuamos com o Rap Vida, que cai todos os dias. É uma pena, porque eu não vejo nada de errado na empresa, mas é um pouco de cenário doméstico mesmo, a bolsa virou humor. A gente continua sem reduzir essa posição, ainda mais nesses preços, nesses níveis. Acho que a empresa vai continuar gerando caixa. A gente continua com posição intacta em Boa Safra também. Eu acho um nome muito bom. Por sinal, o controlador comprou mais um caminhão de ações termado. Saiu no relatório protocolado na CVM. Mas de resto a gente está mais leve de Brasil, até entender aonde isso vai dar, Leozinho. Temos 9h53, vamos te ouvir ainda sobre Estados Unidos e sobre China. Uma rápida respirada aqui antes. Dólar caindo 0,10%, pessoal. R$ 5,587. O Ibovespa Futuro caindo 0,43%. Vamos aproveitar que ainda estamos na Caixa Brasileira. Pela segunda vez consecutiva, fluxo demonstrando venda do gringo. Qual que é o tamanho desse filme, dessa inversão, hein, Buca? É uma venda pequena ainda, né? Tá cerca de 550 milhões no mês, saldo negativo. É bem ínfimo. A gente tem também o mês que é mais prejudicado pelas férias, né? O volume da bolsa ele tá menor, então o mercado fica mais oco. O mercado tá indo porque mais ou menos o que eu imaginava. A gente vai ter agosto, setembro, talvez outubro, são meses difíceis. O Lula anunciou há uma semana atrás que ia anunciar mais um grande programa social. Mais um, né? Maior que o Bolsa Família. Maior que o Bolsa Família. Então, entendeu? Tá no script. Ele ainda tem a popularidade baixa. Eu acho que ele vai recuperar uma parte dessa popularidade porque o Congresso anunciou que vai votar o IR, era uma incerteza, começou uma briga muito grande ali. Inclusive o relatório do Arthur Lira, ele foi muito bom pro PT. A faixa intermediária ali de R$7 mil foi para até R$7.350 com uma redução de alíquota. E o Congresso demonstra total interesse em aprovar, porque isso é uma pauta que o Congresso tem interesse, né? E o PT foi muito eficiente nesse nós contra eles, jogou a população contra o Congresso, e acho que reverberou um pouco. Então a gente está em iminência de aprovar a isenção do IR, isso deve fortalecer o governo, deve fortalecer o Lula, na minha visão. O que pode acontecer para frente? É um governo que passou por escândalos, vai ter a CPI do INSS, isso pode ter um impacto contrário, pode ter algum novo escândalo, é difícil prever, Léo, mas nesse momento, eu acho que o Lula vai recuperar a popularidade, uma parte dela, e a gente vai ter meses difíceis aí pela frente. 9h55. Deixa eu ouvir agora sobre Estados Unidos e sobre China. Sobre Estados Unidos, temporada de balanços essa semana, posição acionária do Fundo Cosmos e o teu entendimento sobre as Big Seven, por exemplo, as 7 Mag lá dos Estados Unidos. E Fed,
A Beth Hammack falou há pouco, não vejo necessidade iminente de cortar as taxas. Uma fala mais hawkish da Beth Hammack, que se soma às falas hawkish ou conservadoras de Jerome Powell e de boa parte dos personagens do colegiado. E aí a pergunta é a seguinte, Buca, o mercado ainda trabalha com 2 cortes de juros, o primeiro seria em setembro, mas se o Fed ergueu a tese de que é preciso esperar os impactos das tarifas na inflação, não vai ser em setembro que o Fed vai colher essa resposta, hein? Quarta-feira. Quarta-feira é o CPI ou quinta? Amanhã. Amanhã é o CPI, perdão. Amanhã é um dia crucial, tá? Se o CPI vier em linha ou... Eu acho difícil, mas tudo pode acontecer. Se ele vier abaixo do esperado, vai haver uma pressão extremamente forte, muito mais forte para o Fed começar a cortar os juros. E aí eu acho que não vai ter mais justificativa. Mesmo essas tarifas, essas cartas sendo anunciadas, a verdade é que se o CPI vier em linha, vai confirmar uma narrativa que o Trump tinha de que uma parte dessas tarifas estão sendo absorvidas pelos países que exportam para os Estados Unidos. Saiu uma matéria na Bloomberg há uma semana atrás que o Japão, as montadoras de veículos, elas absorveram 20% do preço, Léo, diminuíram em 20% o preço para os carros chegarem no mesmo preço antes praticado nos Estados Unidos. Ou seja, absorveram o preço, menos margem para as montadoras japonesas, mas o consumidor americano não sente. Então, tá acontecendo uma parte disso. O quanto? Não dá para saber, né? O próprio dólar mais forte, que tem uma pressão inflacionária nos Estados Unidos, moeda mais valorizada, mais ao passo que pro cara que exporta, quando o dólar tá mais fraco, ele recebe mais dólares. Então ele tem mais espaço para reduzir os preços, né? E absorver uma parte. E aí o importador, que são 1 milhão de importadores, né, nos Estados Unidos, eles também acredito que estejam absorvendo uma parte desses preços para não chegar na ponta, né? Que a economia ela tá mais fraca na margem. Qual é o resultado disso? Amanhã é o CPI mais importante do ano, tá? Amanhã acho que a gente tem uma visão muito grande, mas já existe uma narrativa também preparada se o CPI vier acima do esperado, que é uma coisa temporária, Léo, por conta das tarifas. Subiram-se as tarifas, o CPI vem mais alto, é um soluço e depois ele normaliza. Então, eu acho que o mercado está com bastante dificuldade de cair nos Estados Unidos. O S&P está próximo de máxima histórica, não é uma surpresa para quem me escuta. A gente aqui reduziu sim posições nos Estados Unidos que a gente comprou lá no pico do pânico, tá? Mas é um mercado muito forte, é difícil de cair e é uma agenda dos Estados Unidos muito dominante, Léo. Veja, por que a bolsa caiu ali naquela incerteza louca das tarifas? Porque não tinha agenda positiva e só se falava de tarifas. Aí o Trump conseguiu aprovar a Big Beautiful Bill, né? Que teve uma série de isenções e reduções de impostos. Isso é estímulo na economia. Então agora ele está sendo mais agressivo nas tarifas, só que passou a Bill. Então o mercado fica mais resiliente. E também o mercado sabe que uma parte disso é estratégia de negociação, tá? Você acha que o Jerome Powell cai? Não sei, acho que não. Acho que tá próximo dele sair já. Ele sai em maio do ano que vem. Tem uma pressão grande. Tem uma reforma lá do Fed de 2,5 bilhões dos prédios do Fed, que o governo tá batendo com muita força nisso. Isso. Logo o Powell que fica falando que tem que reduzir gastos, reduzir o tamanho da máquina pública. Logo eles estão fazendo uma reforma de 2,5 bilhões nos prédios do Fed. O que é isso, entendeu? Então, talvez se esse ponto pegar, o Powell pode balançar, tá? Mas aí não seria uma queda de ingerência política. Seria uma queda mais por um episódio que vai contra o que os próprios diretores do Fed têm falado. Os Estados Unidos têm que reduzir o déficit fiscal, mas a gente vai lá e gasta 2,5 bilhões para construir um prédio cheio de elevador moderno, mármore, estátua, etc. Então é isso que os Estados Unidos está batendo agora. Agora, Buca, eu vou tirar a casquinha, porque por 10-1, já estamos na boca do mercado à vista, mas nós estávamos com saudades, né? Então, deixa eu aprofundar aqui. Pegando aqui a coerência do próprio Fed. O Fed tem batido na tecla de que não vai dar o passo de corte de juros até que fique claro o impacto das tarifas.
Eu insisto, ainda que você sugira que o CPI de amanhã, caso venha fraco, praticamente obrigue o Fed a cortar juros. Isso não seria cair numa profunda contradição em relação à própria retórica deles? Mas assim, o Fed sempre falou que está dependendo de dados e que no summer, no verão, a inflação deve pegar por conta das tarifas. O verão é agora, entendeu? Então, a gente já veio de uma sequência de 2 CPIs abaixo do esperado. Se vier um CPI abaixo do esperado novamente, fica muito difícil segurar esse corte de juros, Léo. Entendeu? Porque a economia está desacelerando na margem. Os claims, né, que saem semanalmente, eles estão num nível já um pouco acima do normal, né? Lá em cerca de 240, 245 mil por semana. O último payroll, ele veio 140 mil, mas a gente não vê mais aqueles payrolls de 200, 250, 300 mil. Em setembro, passa o acordo coletivo que o governo fez para aquela demissão em massa de funcionários públicos. Então, em setembro vai cair mais 100 mil funcionários, né? E o Supremo Tribunal Federal deu o aval para o governo demitir, caso ele queira, reduzir a máquina pública. Então, você tem uma força do governo positiva para o payroll, benigna para a inflação. Então, eu acho que não vai ter mais grandes justificativas aí, cravam os 2 cortes no ano. Se vier acima do esperado, aí sim, apesar de já ter uma narrativa pronta no mercado que é um soluço, eu acredito que o Fed continue na defensiva e talvez tenha um pushback de corte de juros esse ano para 1. Vai ser a grande discussão aqui do mercado, mais dependente de outros dados também de atividade. Por fim, China. China, na semana passada, em cima de rumores de que deveria voltar a estimular o segmento imobiliário, deu ao minério de ferro um novo patamar. China que vai divulgar hoje uma bateria de dados relevantes na parte da noite, início de madrugada aqui no Brasil. China que divulgou balança comercial e entregou uma nova porrada com muita exportação e superávit. China, no seu racional, você que chegou a comprar ações diretas do país. Não, a gente está comprado. A gente adicionou inclusive a Alibaba recentemente. A Alibaba voltou quase tudo. A gente vendeu a $140 a Alibaba, a gente comprou aí a 107, 108. Eu gosto muito do nome, é uma hyperscaler na China que tem um foco grande em AI, apesar de ser a maior linha do balanço seu e-commerce, né? É um play de AI hoje, né? A AliCloud, que é comparado com a AWS, ela está crescendo já quase 20% por ano contra ano. Então o crescimento está vindo com muita força ali e eu acho injustificado essa batida do mercado. Abriu-se uma janela, obrigado, eu agradeço. Vamos ver se a gente acerta de novo. A gente conseguiu acertar todos os trades de Alibaba até hoje, desde a criação do fundo. A gente está comprando empresas de data center na China também e elas explodiram, Léo, tá? Está na média aí com uma valorização de 30% a 40% nesses nomes, tá? E rápido. A minha tese sempre foi AI. AI nos Estados Unidos e AI na China. São as duas powerhouses de AI e são as duas maiores economias do mundo. A China, desde o DeepSeek, ela... Perdão que eu tô meio baleado aí. A China mostrou que ela tá junto com os Estados Unidos em termos de AI. E aí, infraestrutura de AI se faz necessário. Energia, data center, chips. É isso que a gente tem olhado. E a gente conseguiu, por enquanto, acertar essas posições que também balancearam a queda da Bolsa do Brasil. Por isso que o TC Cosmos está muito próximo aí da máxima histórica. Eu voltei agora pra ficar. Tchau, Buco. Um abraço. Até valeu, galera. Tô esperando vocês. Ele tem sempre no gatilho, né? Que equipe. Rápido. Se você falar qualquer coisa que você quiser, alguma coisa sai do lado de lá. Cara. Fala não. É porque agora tem a abertura do Avista, tá tudo engatilhado. Buca, sexta-feira a gente volta. Um abraço. Valeu, galera. Espero vocês na Traders. Invistam no TC Cosmos, tá bom? O link tá aí. Valeu. 10:05. Já tem toda a sequência aí, né, Leozinho? Aí se ele pede alguma coisa fora do radar, quebra tudo, né? Ai. Vamos lá, 10:06. Estamos atrasados, esse apresentador, viu? Vamos para os destaques do mercado à vista.
Senhoras e senhores, hoje abrimos os trabalhos com um Taurus, que leva a multa de 25 milhões de reais e fica impedida de fazer negócios com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Decisão suspende por 2 anos seu direito de contratar com a administração pública paulista. Ambipar propõe desdobramento de ações na proporção de 1 para 10. Desdobramento visa aumentar a liquidez das ações ordinárias de emissão da companhia no mercado e possibilitar um ajuste na cotação das ações. Brava Energia, olha aí, vai emitir até 3 bilhões de reais em debêntures. Recursos líquidos captados serão destinados ao resgate antecipado total da 4ª emissão de debêntures conversíveis em ações de colocação privada da 3R Potiguar. Petrobras pressiona. Mas, Coutinho, para de me fazer rir, Coutinho. Tô no meio da manchete, Coutinho. O que eu fiz? Não é hora disso. Petrobras pressiona, mas simulado da Foz do Amazonas não deve acontecer em julho. Vai, Camila, me salva, Camila. Ibama frustra novamente cronograma proposto pela estatal para agilizar a licença na margem equatorial. Essas e outras, a partir de agora, no Mercado à Vista e com seriedade. Por favor, Coutinho. Bora lá! Para mais de 3.050 pessoas. Pro Sérgio Silva, pro Flashpool Scalper, pro Aurélio, pro Vander, pro R2D2. Olha aqui a galera do Star Wars. Pro Andarilho Soluções, pro Sérgio Silva, pro Rendel, pro Milionário em Dólar. Ô, louco, hein? E pro Ike Grafista. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, mais de 1.300 likes, bora lá, essas quase 3.100 pessoas querendo acompanhar o minuto a minuto do pregão. Curva de juros no Brasil, fechando em 4 pontos base em toda a extensão, o dólar recuando 0,31%, R$ 5,575, e o Ibovespa renovando mínima ao recuar 0,25% a 135.841 pontos. Coutinho, tradicionalmente, abrimos com você, hoje não é diferente, dólar e índice no gráfico, pois não. Vamos lá, pessoal. O índice do seu lado esquerdo, sem grandes alterações. O índice 1,37,205. Chegou a romper, mas voltou 1,36965. De qualquer forma, baixista, envelope de baixa, pivô de baixa, tudo para baixo. Realmente tem que romper esse 965, seu primeiro objetivo, 1,35850. Dólar no 0 a 0. Dólar, figura gráfica horrorosa, lateralizado. O dólar sem viés, difícil falar se esse cara sobe ou cai em função da figura ser uma figura de convergência. Ok, destaque do Coutinho anotado. Vamos ao destaque agora do Gabriel Junqueira, já na ponta da conexão, o nosso comentarista do À Vista. Bem-vindo, Junqueira, vamos juntos, boa semana pra você. Bom, muito bom dia, Léo, bom dia, Coutinho, bom dia, Camila, bom dia, pessoal. O mercado começa muito movimentado com as tarifas do Trump, né? Então, o Trump não para, né? Ele mandou mais algumas cartinhas agora para a União Europeia e para o México com tarifas de 30%, e isso só coloca mais gasolina nessa fogueira, coloca mais volatilidade no mercado e tudo fazendo aqui um pacote que traz correção nos mercados aqui no Brasil, né? Vale sempre lembrar isso, eu acho que pode parecer repetitivo, mas a gente sempre fala que quem sustenta e quem sustentou a Bolsa no Brasil até aqui no ano de 2025 foi o investidor estrangeiro, dinheiro gringo que entrou aqui para comprar os ativos brasileiros, e esse dinheiro, obviamente, com esse cenário muito mais complexo, muito mais volátil em geopolítica internacional, começa a sair aos poucos e realizar o seu ganho. Isso tudo aqui soma-se ao fato que a gente tem um ambiente interno de política também complicado, né? O presidente Lula, ele segue ali elevando ali a disputa com o Trump, falando que ele precisa chupar uma jabuticaba, né? Que foi exatamente esse o vídeo que ele fez no final de semana para ficar mais calmo, né? E o governo correndo ali para regulamentar a lei de reciprocidade econômica para poder retalhar essas tarifas do Donald Trump, né? Então, tudo isso traz um caldo que para os ativos brasileiros não é um caldo positivo, é um caldo de volatilidade, incerteza, e isso, somado a isso, leva-se aí a uma correção no mercado, Léo. 10 e 10. Ambev recua? Não, avança, 0,6. Mas tá mais para exceção do que para regra, porque recuam B3 em 1,20,
Banco do Brasil em 0,6, Bradesco em 0,10, Itaú em 0,6, Santander em 0,7. Setor financeiro como um todo, para baixo. Quarteto de Ferro, CSN cai 0,6, Gerdau, oposto, ainda se beneficiando do fato de ter boa exposição aos Estados Unidos, estando nos Estados Unidos, portanto, driblando essa mordida de 50%, que boa parte das empresas que vendem para os Estados Unidos terão que encarar. GGBR4 avançando 2% a 17,3. Vale cai 0,7 e os Minas cai 0,7. É claramente uma rotação intrasetorial para o Quarteto de Ferro com Porto Seguro em Gerdau. Aí você tem Eletrobras caindo 0,20% na média, Embraer recuando mais 1,25%, não tá fácil a vida de Embraer. Na sequência a gente olha para Magalu, que caiu 1,5%. Olha, Magalu abandonou os 10, os 9, os 8, agora está em R$ 7,93. Petrobras avançando 0,35% em média, Suzano caindo 0,8%. E a gente fecha com VEG. VEG avança 0,63, está de volta a R$ 40. Composição do Ibov por pontos. Lojas Renner, Edux, Apvida e Asa 3, os papéis que mais caem. Inclusive Asa 3 e Edux 3 de volta a leilão, hein? A B3 olhou e falou, já para leilão. Ponto oposta, Gerdau, Goal 4, Natura e VEG, os papéis que mais avançam. Alta média de 1,35%. Por pontos, Petrobras e VEG, os que mais entregam por Ibov, Vale, Itaú e B3, os que mais tiram pontos da composição do Ibovespa. Ok, tá pago também. 10 e 12. Vamos fazer o seguinte agora. Trazer aqui o destaque de Taurus. A Taurus, que levou uma multa de 25 milhões de reais e não bastava a multa, vai ficar também impedida de fazer negócio com a Polícia Militar de São Paulo. Seria um contrato relevante para o que a empresa faz, que basicamente é a venda de armas. Pois não, Camila? Vou destacar então esses dois trechos aqui do texto, que explica que a penalidade se refere a contratos de fornecimento de pistolas entre 2007 e 2011, firmados antes da atual gestão, envolvendo modelos que não são mais fabricados. A Taurus contesta a decisão, alega ter cumprido integralmente os contratos e diz que vai tomar medidas legais para reverter essa sanção, que ainda está sujeita a recurso com efeito suspensivo. A Taurus reforçou que a eventual suspensão, se mantida, se limita à Polícia Militar de São Paulo e não afeta outros contratos públicos. Taurus, depois dessa notícia, está recuando 3%, cotando R$ 6,16, Junqueira. Bom, Taurus é uma tese que eu particularmente nunca gostei, né? Acho que é uma empresa que tem ali o seu produto bastante questionável, seja na qualidade com os outros competidores internacionais, como também no ambiente que a gente vive regulatório no Brasil, né? A gente tem uma dificuldade enorme para conseguir um CAC, para conseguir um porte de armas, então assim, é de fato algo que precisa ficar bastante atento, né? Então é uma tese que cada vez mais, com uma notícia dessas aí, mostra que pode ser uma tese perdedora no mercado, pelo menos no curtíssimo prazo. E aí, Coutinho, o que o gráfico diz pra gente? Bom, o gráfico tá ruim, se você pegar e dar um zoomzão, o Taurus só cai. O ativo, se você pegar 2024, praticamente baixista o ano todo. 2025, o ativo deu uma lateralizada em cima de R$ 7,13. E aí essa questão de, sei lá, 30 dias atrás, ele deu uma boa de uma azedada. Taurus cota R$ 6,16, baixista. 5,88, chegando lá observa, a priori 5,11 para Taurus. De Taurus, a gente parte enquanto registramos a mínima do Ibovespa. Ai, essa realização em julho, hein, com as férias lá do hemisfério norte. Sei não, Banco do Brasil já abaixo de 21, ó, 20,90. Promoção Banco do Brasil, por 20,90 você adquire BBAS3. E aí, barato, caro. Pro Gabriel é faca caindo, né? Pra quem tava falando de Taurus, né? Do tipo faca na caveira e faca caindo para BBAS3. Atenção você que tá monitorando o Banco do Brasil. Bom, outros papéis vão chamando a atenção. Vale também nas mínimas do dia. E uma realização mais forte em Embraer, que já chega a 1,5% de queda. Estamos ligadíssimos. Dá para pagar um segundo destaque? Depois a gente vai visitar a Central TC Investimentos com o Guto Cerávulo. Cá, Ambipar propôs um desdobramento de ações na proporção de 1 para 10.
Isso mesmo, e vamos então para as justificativas da companhia. A Ambipar informou nesta sexta-feira que o Conselho de Administração aprovou uma proposta de desdobramento das ações, na proporção, como você disse, Léo, de uma ação ordinária para 10, que será deliberada em Assembleia Geral Extraordinária no dia 4 de agosto. O desdobramento visa aumentar a liquidez das ações ordinárias da emissão da companhia no mercado e possibilitar um ajuste na cotação das ações, tornando o preço por ação mais atrativo e acessível a um maior número de investidores. Não vai haver modificação no valor do capital social caso o desdobramento seja aprovado. Vamos dar uma olhada na cotação de Ambipar? No momento, para mim, o papel aparece sem negociação ainda no mercado, mas eu pedi a sua análise então, Junqueira, da notícia. Bom, Cami, a Ambipar é uma empresa que até tinha sofrido uma sanção para uma OPA obrigatória, né? A gente teve todo o desdobramento da investigação da CVM do movimento que aconteceu no ano passado, né? Vamos lembrar que a Ambipar no passado subiu um tantinho, né? E de uma forma bem rápida e que pegou aí muitos investidores falando em short squeeze, muitos investidores querendo entender o que aconteceu com a empresa, né? Sem fundamento. E aí, nas investigações da CVM, levaram ali a questões com o controlador, com alguns investidores, enfim, e isso tudo fez com que a CVM condenasse aí a empresa a uma OPA forçada, né? Então isso pode fazer com que esse desdobramento aí ajude aí na liquidez dos papéis, mas é uma empresa que tende a sair da bolsa por conta dessa situação junto à CVM. Graficamente falando, o ativo ele é baixista, nota que a Ambipar, como o Junqueira falou, né, assim, o ativo subiu de forma, eu chamaria até desordenada, né, pelo que é. Você olha pela liquidez do book, realmente é um ativo difícil. E agora, ok, aqui junho e julho deste ano, o ativo atingiu a sua máxima a R$ 205, cai, lateraliza, vai fazendo seus envelopes de baixa da vida. O objetivo desse cara, 1,3866. Ibovespa, enquanto a curva de juros vai renovando mínimas depois do IBC-BR mais fraco, são 5 pontos base a menos nos pedidos de prêmio em toda a extensão, praticamente em média. O dólar, R$ 5,575, o Ibov, 135.419 pontos, um recuo de 0,56%, TC News. Seu resultado é nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. 10h18, vamos deixar a guitarra cantar. Vem aí, Guto Cerávulo, diretor da Central TC Investimentos, vai trazer assimetrias, oportunidades e proteção via opções para complementar nossa cobertura do mercado à vista. E depois do glorioso pensamento do dia, mais destaques aqui. Brava Energia e Petrobras, além dos estudos que o Gabriel preparou. E a interatividade para endereçar as perguntas da audiência. Guto, bem-vindo, boa semana para você. Bora pro seu destaque. Boa semana a todos, vamos lá, falar aqui de Vale 3. Vale 3 a gente vem chamando a atenção dentro desse longo canal de alta, canal de baixa, turma. Olha só, ele vem desde dezembro, tá? Dezembro de 2020 caindo, né? E tá ameaçando romper, ó, acima da média de 200. Fez aqui um candle com muita força, voltou, ficou horroroso esse candle, né? Depois recuperou na sexta e agora nesse meio do caminho. Eu acredito que possa romper esse canal, né? Buscar os 58,43 e depois os 62, tá? Tô falando aqui simplesmente resistências de topos. Melhor operação para fazer isso é comprar uma defesa. Vamos lá, a defesa que eu tô falando, né? Serve tanto para quem quer entrar no papel, porque afinal de contas, se você olhar Vale, né, mostrou bastante resiliência perante o Ibovespa. Ela vem performando bem perante o Ibovespa. Tá? Então aqui, ó, Vale nesse exato momento. 55,44, eu estou falando de comprar o seguro. Vale Tango, letra T, 5,86, tá? No meio do spread a 1,67. Quem compra essa put tem o direito de vender a 56,05. Né? Temos 24 dias para ficar posicionado, vencimento em 15/8. Né? O seu custo fica em 57,11. Olha lá, se tudo der errado, voltar para dentro do canal, voltar a lateralizar, sua perda máxima é de 1,85. Acima dos 57,11 é ganho ilimitado, ou seja, é faca na caveira, dinheiro na carteira. E vamos ao pensamento do dia.
O jovem Padawan pergunta ao mestre Yoda: qual cristal afasta a gente ruim? Mestre Yoda, com muita sabedoria, responde: qualquer um, é só mirar na cabeça. De nuevo, again. Existem várias maneiras de chegar a um objetivo. Escolha sempre o caminho mais ético, seguindo os princípios de Deus. Você pode tropeçar em pedras no caminho. Coloque algumas no bolso. Você pode precisar. Um beijo no coração. Olha aí. Guto Serávulo passando por aqui. Amigos, 10h21 para tudo. Chega a informação que a gente conseguiu cruzar, confirmar e já separamos a matéria para vocês. A CNN Brasil destaca: o governo brasileiro vai buscar trazer as tarifas para 30%. Camila Nascimento tem mais detalhes. Hoje, o governo brasileiro, de acordo com a apuração da CNN Brasil, trabalha com alguns cenários. Um deles seria um pedido de adiamento da imposição da nova tarifa, que entraria em vigor a partir do dia 1º de agosto por 60 ou 90 dias. O Brasil também deve discutir a redução da tarifa de 50% para 30% e a criação de cotas de exportação para pelo menos café e laranja. De acordo com essa apuração da CNN Brasil, o presidente Lula instruiu a equipe ministerial do governo que as negociações com os Estados Unidos devem ser pautadas por firmeza e sobriedade. Segundo os relatos feitos à CNN, o petista avalia em conversas reservadas que, pelo histórico do presidente americano Donald Trump, ele só respeita um negociador que demonstra firmeza. Por outro lado, Lula defende que é preciso ter sobriedade para saber que a taxação prejudica a economia nacional e, por isso, o governo brasileiro tem que saber a hora de propor uma espécie de meio termo, Léo. Bom, isso rendeu um urgente no painel Mover Pro em função dessa informação aqui. De acordo com fontes ouvidas pela CNN Brasil, governo Lula avalia pedir adiamento de tarifas americanas por 60 ou 90 dias. O que essa informação contratou da nossa porta para dentro? Pessoal, a realização no Ibov segue. 0,71% de marcha ré, 135.226 pontos. O dólar está caindo também, R$ 5,578, curva de juros enxugando em 5 pontos base os pedidos de prêmio. Vamos lá, com fundamento e na sequência o Coutinho com gráfico. Gabriel, não começa a preocupar essa realização do Ibov, não? O gringo com sinais de venda, a gente viu os últimos 2 dados de fluxo. Ah não, mas eu tô preocupado com a solidez das empresas. Nem tô dizendo que essa é a tese do Gabriel necessariamente, mas tô dizendo, pô, ótimo, só que o que vai sustentar o preço das empresas é fluxo, e quem sustentou o fluxo durante os últimos 6 meses foi o gringo, e é ele que tá dando sinais de saída. Eu tenho colhido aqui 2 percepções na cobertura, Gabriel. Uma percepção de que essa realização é pontual e coincide com a sazonalidade das férias do hemisfério norte, e uma outra percepção que é minoritária, mas existe, de que é mais grave e de que a força de venda vai começar a encorpar mais. Você fica com qual aspecto, com qual leitura? O Ibov renova a mínima, cai 0,72% e ameaça perder os 135 mil pontos, pois não? Na verdade, Léo, acho que assim, não me traz ainda algum tipo de alerta a essa realização, né? Aí depois o Coutinho passa no gráfico, né? Mas a gente tinha ali uma região de suporte interessante no 135 mil que rompeu. Isso pode fazer com que essa realização ela fique ainda mais acentuada. Então a gente pode ter um pouco mais aí de queda na bolsa, mas ao mesmo tempo, o que o investidor precisa ter na cabeça, né? Primeiro que a bolsa no Brasil segue subindo aqui, ó, pelo meu número aqui, 12,40 no ano, né? Com o dólar caindo 9,60. Então a gente está falando aí de mais de 20% de performance do EWZ em dólar. Então, essa situação já traz aqui, né, um alento de que a gente fala, cara, a bolsa está subindo 20% em dólar no ano de 2025. Ela cair 3, 4% não é nada fora do normal, não é nenhum absurdo e tudo mais. Olha tudo que está acontecendo, né? Então, assim, acho que a gente, num primeiro momento, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque eu não vejo nenhum movimento de reversão de tendência ainda, né? Obviamente, isso pode mudar, a gente pode ter ali uma reversão e tudo mudar e o contexto tá tudo certo. Então, é por isso que é importante a gente olhar para essa situação
olhar para os dados técnicos, né? Então a questão do fluxo do gringo, a questão do que está acontecendo no ambiente geopolítico, ver onde estão os stops e as áreas de resistência e de suporte, que são as áreas extremamente relevantes agora para a gente se apegar nesses movimentos de curtíssimo prazo, porque quando você olha para o que está acontecendo, não houve nenhuma mudança ainda tão estrutural, né? E aí o que eu queria dizer, né, que nosso presidente, né, não disse que ia retalhar e agora, né, já está pedindo adiamento, né? Acho que a jabuticaba do final de semana foi o efeito inverso, né? Então, assim, acabou que quem ficou mais calmo foi ele, graças a Deus, né? 10h26. Coutinho, no gráfico, Ibovespa. É importante você ancorar a nossa audiência sobre para onde ela deve olhar agora. Porque o Ibov, ele tá ameaçando perder os 135. Bateu mínima em 135,201. Vamos lá, pessoal. Ibov, vamos colocar no diário primeiro para a gente poder pegar o big picture. Então tá aqui. Longa lateralização, sua máxima a 140.203, sua mínima a 134.997. Nota que essa lateralização, você tem alguns pequenos outliers aqui, você tem um outlier de saída aqui em cima, aqui embaixo, mas a região de predominância é essa. O Ibov cota 1,35,180 para 134.990 é praticamente zero. Então o Ibov está sentadinho em cima de um suporte. Pode cair um pouco mais, pode cair um pouco menos. Mas a região do Ibov, ela é uma região de reversão. A figura, ela não é uma figura gráfica de queda. Então eu iria numa opção de um eventual repique e a bolsa poderia dar uma repicada essa semana. Quando eu vou para o mini índice rompeu aquele 136 que eu tinha comentado com vocês, a sineta segue tocando. Se você colocar no gráfico de 15 minutos, tá aqui, ó, o no 36965 rompeu, já acelerou. Então eu já trouxe o valorzinho para baixo. Então agora a gente fala de forma mais predominante, já tinha cantado, 135.850. Então caiu, lateralizou e agora o índice segue em queda. O dólar, a mesma coisa, WDOQ 25. Quando você pega esse, mesma coisa, lateralizado, não tem nenhuma alteração significativa, está restrito dentro daqueles dois episódios 533 para baixo, 648 para cima, é o que a gente falou no início do programa, né? O dólar mais difícil, o índice mais fácil, mais direcional para baixo. Porque chorar não é um chefe de covardia. Tá animado, lindinho? Lindinho, por falar em animação, né? Quem tá animado agora são os vendidos, porque o Ibov renovou a mínima. Só reforça, se perder naquela região de lateralização o suporte, vai buscar quanto você falou? O Ibov não pode perder 130 e... Deixa eu colocar no diário que a marca tá lá. O Ibov não pode perder 134.997, ou 135 mil. No fechamento, isso. No fechamento, isso. Pode dar uma saída, mas o importante é que termine o dia de hoje acima de 135 mil pontos. Aí o caldo azeda, a gente vai ter que ir pro gráfico de 60. Se esse cara pegar e perder esse valor, aí você tem o próximo suporte, que é eventualmente a informação que vocês querem. Você tá falando de 133,150. Ai. É isso, né? Se der uma escapadinha assim e voltar, pulou a cerca, voltou. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema, Coutinho? Não tem problema. Tá. É você que tá falando. Agora, se... Desculpa, viu, pessoal? É que de tanta coisa que eu tenho que pensar, eu tenho que ficar pensando na pegadinha do apresentador do programa. Eu não sei de nada. Agora, se pular e não voltar, aí que é problema. Se pular e não voltar, aí dá problema. Ai, 10h29, Coutinho. Você é o máximo. Bom, um minutinho para abertura do mercado à vista lá nos Estados Unidos. Faltaram aqui Brava Energia e Petrobras, outros dois destaques que a gente vai endereçar logo depois da cobertura especial da abertura do à vista americano. Fechado? Aliás, o relógio fala por si. 10h30, giro ponteiro, partiu para a abertura na terra do Tio Sam. CME Group oferece. Vamos lá, meus amigos, o chat vai à loucura. DXY 97.980, de volta praticamente aos 98 pontos. VIX subindo 5,37%, segura esse VIX.
17,27 pontos. E os de 2 anos, no 0 a 0. Os de 10 também. E os de 30 pedindo 2 pontos base a mais nos prêmios, com um retorno médio de 4,97% ao ano. A Camila Nascimento passeia pelos índices acionários americanos, traz pra gente os destaques, pois não, Cá? S&P cai 0,15% aos 5.250 pontos, Dow Jones perde 0,13% aos 44.313 pontos, Nasdaq tem leve alta de 0,06% aos 20.605 pontos, enquanto o Russell 2000 recua 0,24% aos 2.229 pontos, Léo. Tesla dispara 2,30%, de volta aos $320. Nvidia tá no 0 a 0, Microsoft recua 0,30, Coca-Cola no 0 a 0, Oracle recua 0,7, JP Morgan 0,4, Meta, aí vamos para quem avança. Meta avança 0,30, Google 1,6. O Google já está custando $184. Amazon avança 0,15, $225. Apple 0,20 de marcha ré. É você, Coutinho. Vamos lá, pessoal. Então, olha só, com a concretização da abertura do mercado americano, o que você tem? Você tem a mesma estabilidade, ou seja, não vou alterar a minha leitura inicial. Eu vou só dar um zoom na parte que a gente chama de região de relevância, no momento presente do gráfico. Então você vê aqui o mercado americano todo lateralizado, mercado americano tentando perder suporte, e isso é ruim. Então você vê Dow Jones tentando romper essa região de 44.300, S&P 500, além disso, já voltando para dentro do canal, Nasdaq já voltando para dentro do canal, Russell 2000 dentro do canal, porém lateralizado. Então assim, o outlook permanece benéfico para o mercado americano. Só que, de novo, esse excesso de lateralização tende a perder força e cair. Cair significa voltar para dentro do canal e permanecer lateralizado. Impacto da abertura do Avista lá na nossa situação aqui. Curva de juros no Brasil segue praticamente intacta. Nas pontas mais curtas, a gente tem 5 a 6 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. Pontas média e longa, com 2 a 2 pontos base e meio a menos nos pedidos. A curva como um todo enxugando. O dólar está recuando 0,20, R$5,581. E o Ibovespa caindo 0,7. Deu uma leve recuperada. Ibov agora em 135.254 pontos. Por falar em pontos, por pontos, Vale, B3 e Itaú são os papéis que mais tiram pontuação do Ibov. Só eles desidratam em 350 pontos o Ibovespa. Ambev e Embraer. Olha a virada de Embraer, hein? Embraer agora subindo 0,7%. Chamou a atenção, hein? Embraer dando uma reagida. 74,85. Máximo intradiário 74,87. Embraer chamando a atenção. Ambev, Embraer e VEG, os papéis que mais entregam pontos para o Ibov. São 75 pontos entregues por estes papéis. 10h34. Bom, Coutinho tá mostrando o gráfico de Embraer. Tem algum destaque a partir do candle? Não, é o que eu comentei antes, Leozinho. Quem quiser comprar Embraer, ok. Compras pequenas, parciais, preço médio positivo. Para mim, Embraer ainda tem espaço de queda. Então, eventualmente, quem quiser entrar, por favor, não coloca todo o dinheiro para você, eventualmente, dar a eventualidade de estopar, sair com o stop barato. Vamos lá com o destaque inicial do Gabriel Junqueira para o mercado à vista americano. Gabriel. O mercado americano, né, também refletindo as tarifas, não necessariamente a tarifa do Brasil, que para eles é totalmente irrelevante, né, mas a tarifa com a União Europeia, com o México, o novo posicionamento do Trump também, né, questionando a questão da Rússia, né? Então a gente viu ele falando muito mal do Putin, né? Que o Putin é um cara tranquilo, mas que bombardeia todo mundo ao anoitecer, que também quem fizesse negócios com a Rússia poderia ter uma tarifa de 500%, enfim, tudo isso está ali num caldo que traz muita incerteza, e a gente está vendo um mercado americano que, apesar de estar ali nas máximas, né, a gente segue com juros muito alto por lá, né? A gente tem o CPI amanhã, o CPI é muito relevante para ter uma ideia dessa trajetória da curva de juros, e que, se vier mais abaixo, pode ser que ele dê uma pressionada para que os cortes comecem a acontecer já no segundo semestre e a gente possa ter um pouco mais de alívio nessa situação. Mas o momento agora é de muita incerteza, o que também traz para a gente, né, e quando a gente olha para o que está acontecendo nos Estados Unidos,
volta aí um trade que aconteceu nos últimos anos, que foi o trade do fluxo de investimento saindo dos emergentes e indo para as techs, né? Então as techs americanas continuando uma trajetória de alta, porque elas acabaram se tornando, né, o grande ativo livre de risco do mercado, uma vez que estão performando muito bem aí, continuam de forma consistente performar bem. Hoje, a empresa que eu trouxe aqui, apesar de ser uma empresa listada nos Estados Unidos, o ticker é PAX, é uma empresa que nasceu aqui no Brasil, né? O Patria Investments, né? Patria Investments é uma gestora de ativos alternativos, né? Que ela tem sede nas Ilhas Cayman, mas ela atua muito na América Latina, em especial no Brasil, e tem suas ações listadas na Nasdaq, né? O Santander escreveu um preview aqui sobre o que o Patria deve entregar de resultados nesse próximo trimestre, né? E ele deve ter um resultado positivo, um resultado muito sólido, aí, crescimento de 16% no ano contra ano da receita deles, né, um número um pouquinho abaixo, mas já mostrando uma melhora, e do lado positivo também, principalmente a questão de captação que voltou a performar, né, então o Patria voltando a conseguir captar para seus fundos, né. Vamos lembrar que tanto Patria quanto a Vinci, que também é uma gestora de alternativos brasileira, são listados na Nasdaq, né, então são duas empresas brasileiras que estão ali negociando nos Estados Unidos, para quem gosta desse meio de investimentos mais alternativos e mais ilíquidos, hein? O gráfico tá bonitão. Se você pegar e dar um zoomzão, nota que o ativo sobe a partir de abril, já tem uma tendência de alta clara, faz correção na última semana, monta um pivôzinho de alta. Quem quiser entrar no ativo, você tem uma entrada a $13,30. O stop pode ser levemente abaixo, até porque a figura ele é muito longa, tá? Então, para não pagar muito esse stop, a entrada, se quiser, também pode ser fracionada, o objetivo é enorme. Você está falando de uma entrada a 1,330, saída a $15,71. Bom, aqui na Bolsa Brasileira a fotografia deu uma melhorada. O Ibov saiu dos 135, 190, 120 para 135.500 praticamente. Deu uma respirada o Ibovespa. A Camila Nascimento preparou alguns destaques para a cobertura do à vista americano. Ela traz para a gente o primeiro, pois não, Cá? O primeiro destaque é um relatório do UBS sobre o setor automotivo nos Estados Unidos e a expectativa para a temporada de balanços. O UBS destaca principalmente a tese em relação à Tesla. Bom, vamos começar falando então o que o relatório traz para o setor em geral. O UBS enxerga que o setor automotivo nos Estados Unidos deve trazer bons resultados no segundo trimestre, devido à melhora de produção e ganhos cambiais que vão dar suporte aos números das companhias. Mas o UBS faz algumas ressalvas, principalmente em relação à Tesla. A companhia também deve surfar no segundo trimestre a última onda de entrega antecipada, mas os analistas do banco fazem um alerta para os investidores ficarem ligados principalmente à teleconferência de resultados da companhia. É isso que vai definir o preço das ações, porque Elon Musk pode fazer comentários políticos e, de acordo com o banco, é isso que vem fazendo o preço na ação. Esses são os principais destaques, então, desse relatório do UBS. Você consegue dar uma olhada pra gente, Coutinho? Vamos lá, pessoal. Tesla na tela. Tesla lateralizado entre 290 e $367. Tesla, no início da semana, a gente vinha falando, semana passada, Tesla não podia perder esse 291. Por quê? Porque a azedaria sairia da região superior do gráfico e voltaria para a região inferior. Tesla respeitou 291, sobe vagarosamente de forma praticamente orgânica, cota $316 agora, numa formação gráfica ruim, né? Então topos descendentes, envelope de baixa. Então, por favor, quem tiver comprado em Tesla, atento no stop, não deixa, porque por enquanto ainda se mantém 291 como objetivo. Você vê Tesla naquele candle mais forte de baixa, que chegou até a dormir abaixo do suporte que você tinha, fechou em quanto? Esse aí Esse aqui fechou a 284. Nossa, isso foi quando? Isso foi 5/6. 5/6, começo de junho. Mês passado. Que aí eu acho que vai coincidir com aquela polêmica com o Trump. Me parece que é essa tatuagem aí do gráfico que mostra a queda de braços entre Trump e Musk. Aí vem a recuperação, lateraliza volta, de novo. Sobe. Teve a queda mais uma vez, de novo com ruído junto à Casa Branca, e agora mais uma recuperação. Para quem gosta de volatilidade, Tesla é um papel que dá várias oportunidades. Bom, nós temos 10 horas com 40 minutos. É o seguinte, qual que é o próximo destaque que você separou para a vista lá na terra do Tio Sam? É uma atualização do caso envolvendo Jerome Powell e a reforma do Federal Reserve, Léo. Pois não.
Vamos lá, então. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, solicitou a revisão pelo inspetor-geral sobre a renovação da sede de 2,5 bilhões de dólares. Então, de acordo com as informações que circulam em agências internacionais, o presidente do Federal Reserve solicitou uma nova revisão desse projeto. Esse projeto ele já foi revisado, examinado também anteriormente. Agora, Jerome Powell quer uma nova revisão. Ele também solicitou para o inspetor-geral analisar questões envolvendo essa reforma e também qualquer outra questão que possa levantar questionamentos. E só para relembrar o contexto, funcionários da Casa Branca e aliados do Congresso criticam o Federal Reserve pelo que descrevem como uma renovação excessivamente luxuosa do campus em seu edifício sede de longa data e um edifício histórico adjacente. Léo. Podemos estar diante, Gabriel, de uma cortina de fumaça que dificultaria muito a vida do Jerome Powell e a sua sustentação à frente do Banco Central americano. Olha, em resumo, Gabriel, o CPI de amanhã, associado ao PCE de muito em breve, mais as tarifas do Trump, vão compondo o último capítulo dessa temporada de queda de braço entre Trump e Powell. E será que pode encorpar essa coisa de eventual corrupção, mas no mínimo ineficiência? Você fala pro governo americano reduzir custo, mas na hora de gastar para reformar o seu departamento, o seu prédio, a sua estrutura, você usa a grana do contribuinte americano sem qualquer critério, sem qualquer cuidado. No fim do dia, me parece aquela atmosfera construída para pressionar o Powell, como se a Casa Branca dissesse: você sabe o que você tem que fazer, né? Você que experimente não cortar os juros, que isso que ainda é uma fofoca, um ruído, isso vira tese de doutorado e nós vamos para cima. É difícil, é um clima pesado assim para o presidente do Banco Central americano, tem que ter muita resiliência, muita inteligência emocional. E estão aumentando os boatos de que ele poderia renunciar. Vamos lá, na sequência eu fecho com a Fed Watch e o que o mercado precifica sobre os próximos passos do Fed. Gabriel. Pois é, Léo, totalmente desnecessária, né, essa reforma aí, ainda mais no contexto que a gente está vivendo hoje, gastar de fato o dinheiro do contribuinte, que já está escasso, né, nos Estados Unidos, vale lembrar toda a questão fiscal que eles passam por lá, com tudo isso que está acontecendo, né? Então é mais um tempero num caldo que está ficando feio para ele. Mas a situação é que se ele cortar os juros na canetada ou sofrendo pressão política, a gente sabe muito bem como que o mercado reage a isso, né? A gente já viu isso no Brasil algumas vezes e isso acontece, que a curva, ao invés dela ceder, ela vai empinar mais. E a tomada de juros aí da dívida americana, a rolagem, ela não é feita pelos juros spot, e sim pelos juros futuros, né? Então, se você tiver uma canetada ali por meio de influência política, é pior ainda, né? Então, no fundo, precisa se criar um ambiente possível em que há esse corte, né? Esse corte ele seja possível, não ali por pressão política. Isso que é a grande realidade, porque se houver um corte por pressão política, é pior que não tivesse esse corte, porque curva de juros longa vai explodir, investimento de risco vai cair, e aí é uma espiral que a gente já presenciou aqui no Brasil, na época do governo Dilma, né, quando você tinha um outro tipo de banco central ainda não independente. Então acredito que o Powell aí, ele tem que resistir a essa pressão, daqui a pouco ele está indo embora, e aí quando ele for embora, que o Trump escolha alguém aí do seu gosto para ser o chairman do Fed, né? 10 horas e 44 minutos, fechamos com a Fed Watch na tela para vocês. Faltam 16 dias para a próxima decisão de juros lá nos Estados Unidos, 30 de julho. 95% dos derivativos apostam em manutenção. O jogo esquenta a partir de setembro. 59% dos derivativos apostam em um corte já em setembro. 38% acham que não vai ter espaço para corte não. Para outubro, 46,5% vem um corte, 37% vem 2 cortes até então. E para dezembro,
nós fechamos assim, ó. 4% acham que até lá não tem corte, 23% enxergam só um corte, 43,9% 2 cortes e quase 28% 3 cortes de juros. No oferecimento de CME Group, a maior bolsa de derivativos do mundo, referência em mini contratos, você curtiu a cobertura da abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. Amanhã tem mais. 15 para as 11. Voltamos ao foco brasileiro, daqui a pouquinho tem as perguntas da audiência, agora Brava Energia. Cá, a companhia vai emitir 3 bilhões ou até 3 bilhões de reais em debêntures, títulos de dívidas privados, pois não? Conforme o fato relevante divulgado pela companhia, a oferta foi coordenada pelo Bradesco BBI sobre o regime de garantia firme para um montante equivalente em reais a 500 milhões de dólares. As debêntures terão um prazo de vencimento de 5 anos com amortizações anuais iguais a partir do 3º ano. Vamos dar uma olhada na cotação de Brava Energia. A Brava Energia no 0 a 0 agora, os R$ 17,79, Junqueira. Bom, Brava Energia, de novo aqui, volta a ser um papel que eu acho que tem uma tese de turnaround embutida com um risco muito grande, né? Uma empresa que nasceu de 2 empresas de petróleo problemáticas, né? A 3R e a Enalta. Então, a partir da fusão dessas empresas, você teve algo que torna-se ali muito mais potente, com um potencial de retorno muito maior, mas com risco que precisa fazer uma sinergia cultural, precisa ter um lifting cost menor, precisa ter um operacional melhor, precisa ter tudo melhor. E num cenário também de muita volatilidade e com o barril de petróleo num nível muito abaixo, né? Então, isso tudo somado pode fazer com que a empresa tenha ali um movimento um pouquinho mais devagar para que ela engate um retorno melhor. Obviamente que quanto maior o risco, maior o retorno potencial, isso é óbvio, mas eu particularmente prefiro teses mais consolidadas como o PRIO, por exemplo. Graficamente falando, ruim, pessoal. Se você olhar o gráfico, eu vou tirar um pouquinho do zoom, só desce, o ativo cotou 30, depois o ativo cotou 23 e agora o ativo ele vai ali afunilando e dando uma espremida para baixo. O ativo cota R$ 17,80. Formação gráfica vocês já conhecem, cai, lateraliza, cai. Isso aqui é o envelope de baixa desenhado em Brava. O objetivo de Brava, R$ 15,26. Petrobras pressiona, mas simulado da Foz do Amazonas não deve acontecer em julho. Que novela é essa, hein, cá? Nos últimos dias, em uma etapa prévia ao simulado, técnicos do Instituto realizaram vistoria das embarcações de resposta a vazamentos de resgate de animais e também da nova base para cuidar da fauna impactada construída pela estatal. A estatal propôs em carta ao IBAMA que o simulado, chamado de APO, é uma avaliação pré-operacional, ocorresse na semana do dia 14 de julho, mas fontes que acompanham o assunto disseram ao jornal Folha de São Paulo que o tema deve acabar sendo postergado e não vai acontecer dentro do prazo esperado pela Petrobras. Nessa etapa, será definido o roteiro da simulação e quais critérios serão avaliados, por exemplo. A expectativa é que esse trabalho leve algumas semanas e, por isso, o simulado não deve acontecer nesse mês de julho. A Petrobras corre contra o tempo para conseguir iniciar a perfuração na Foz do Amazonas, uma vez que seu contrato para usar o navio sonda acaba em outubro e ela precisaria, em tese, terminar a operação pelo menos até essa data. Vamos dar uma olhada na cotação de Petrobras. Petri 4 cai 0,28% aos R$ 32,55, Junqueira. Bom, Petrobras, Brava Energia, PRIO, empresas que sofrem demais com esse preço do barril do petróleo, né? E ainda essa situação da Foz do Amazonas, da margem equatorial, vai explorar, não vai explorar, é um baita trigger do papel, isso é evidente aí. Acho que qualquer analista sabe que se a Petrobras tiver o aval para explorar a margem equatorial, puder fazer os estudos ali na Foz do Amazonas, vai haver uma geração de valor enorme, né, para o papel. Porém, enquanto isso não acontece, a empresa fica aí nesse lenga-lenga. Vamos lembrar sempre da equação básica que a gente usa para empresas de commodities, que é o quê? Você parte do princípio que você tem produção versus o preço de commodity. Então ela pode crescer por duas vertentes, ou o preço da commodity sobe e a margem explode, a empresa gera caixa e ela vai se desenvolver, ou ela vai ter projetos de crescimento da sua produção por meio de novas explorações, novos poços, enfim, isso. Não está acontecendo nenhum dos dois na Petrobras, então você tem um preço de commodity para baixo, uma produção que está ali, não consegue destravar, então papel lateralizado e aí com dificuldade de sair.
Graficamente é isso mesmo, pessoal. Petro lateralizou um tempão na casa de 30, tem uma alteração de valor absoluto, lateraliza na casa de R$32. A formação gráfica para os comprados em si, ela é benéfica, não é a melhor de todas, mas ok. Pivô de alta, tá ali acima de uma LTA, tudo sob controle. Não é um papel que parece que vai explodir, você vê volatilidade baixa, que é um dos pequenos, o ativo vai subindo quase que de uma forma orgânica. O importante é que Petrobras destravasse 33 e 34, seu upside 36 e 11, longe. Vamos se despedir do Gabriel, dando a ele o espaço para o destaque final relacionado a Iven. O que é que você traz a respeito, Gabriel? Bom, Léo, a Iven, né, assim como todas as construtoras, soltou a sua prévia operacional, né, uma prévia operacional bastante sólida, com destaque para o projeto Faena, né, então ela teve números decentes ali, os lançamentos totalizaram 694 milhões de reais, alta de 25% no anual e 16% acima da expectativa do mercado, né. As vendas líquidas foram 442 milhões, bastante significativo, com 178 reconhecidos apenas no hotel Faena, né? A razão de venda sobre oferta, né, foi de 13%, alta de 400 bips no trimestre, e os cancelamentos de 10,5% das vendas brutas, abaixo dos 11% de um ano atrás, né? A Iven não está tendo um pregão muito positivo, mas o mercado como um todo não está, só que é um papel aí que veio aí de uma melhora operacional boa. Graficamente falando, pessoal, ativo lateralizado entre 7 e 7,80. Formação gráfica atento, ela não é benéfica, você tem aqui um pivôzão de baixa. O ativo tá que nem naquele limiar de Tesla, não pode perder essa região de R$7. Se perder e confirmar, você tem ela a 6,60, pior caso 5,90. Coutinho, não é uma formação positiva, porque me parece um clássico envelope de alta. Qual que é a diferença nesse caso? Vem de um longo, sobe e lateraliza. Ele sobe, ele lateraliza, só que a lateralização... Lembra sempre, a formação de envelope, geralmente é curtinha. Tá. Então você tem um par de candles, 1 semana, 2 semanas no máximo. Quando você tem aqui, você tem Iven lateralizado há quase 2 meses. Você tem aqui o início de junho inteira, julho inteira. Então é uma lateralização que sobe e aí ela lateraliza, ela começa a perder topos, ou seja, ela lateraliza na parte inferior. Então o desenho correto disso daqui, na verdade, é até, olha quem chegou, é até um pivôzinho de baixa. Então o Iven não pode perder R$7,01, se confirmar, você pode ir de 6,60 a 5,93. Papaizinho. Olha quem chegou. Fala, meu amor. Manda. Tô com o alarme posicionado. Tá com o alarme posicionado em quê? Vou operar algum mico. Toma juízo, Fiboninha. Não, toma juízo. Mico você não vai operar não, meu amor. Mico, você não deixa, né, papai? Tá mico bom. Não rola nem a pau. 10h52. Gabriel, obrigado. A gente volta a se encontrar amanhã, meu parceiro. Um abraço. Bom, eu que agradeço o Léo, Coutinho, Camila, pessoal. E Fiboninha, mico é bicho que sobe em árvore, né? Fala assim, eu gosto de operar ações penny stocks que tem valor de mercado baixo. É assim que a gente fala. Assim. E eu, sexta-feira, te encontrei aí, né, no estúdio, você me deu um abraço, tava com saudades. Grande abraço e até amanhã, pessoal. Esse é o tio Gabriel, o querido tio Gabriel. 10h53. Vamos lá com os pedidos da audiência antes do Alex Martins voltar para o nosso estúdio. Começar pelo Reinaldo, é membro do YouTube do TC e pede Vale. Vale tá em 55,35. E aí, Coutinho? Vamos lá, pessoal. Vale tá lateralizado, numa lateralização a priori que não é ruim, né? Então, vamos só dar uma limpada nesse gráfico. Pera aí, deixa eu fazer aqui ficar mais pronto. Olha só, Vale sobe. Vale deu aquela venda que eu comentei no 5567, Vale chegou a cair, virou. Então o que era um movimento de correção se torna, aqui tá, Léo, olha só, sobe, lateraliza, mas é uma lateralização rápida, curtinha. Então beleza, sobe, lateraliza, sobe. Vale é altista, o seu objetivo, aí sim eu posso voltar para aquele Fibo laranja, R$ 59,33. Só não deixa Vale perder R$ 53,75. Desfaz o envelope e retoma a baixa. Nossa senhora. Marcelo. Mandou. Fala, lindinha. Vou comprar um lote. Vai comprar um lote de quê? Magalu. Bateram nesse papel. Ela tem razão. E a pergunta da Laura. Ela falou, Léo, tava especulando no varejo para corte de juros da Selic.
Ela não fala em Magalu, ela fala no varejo como um todo. Um beijo na Laura. E aí, o que o gráfico de MGLU3 está dizendo? Tá lá, apontado para baixo, o ativo perde R$ 8,25, que era o suporte. O ativo cota R$ 7,96. Definitivamente não é papel para ser comprado, é papel para você estar vendido. R$ 7,39 no melhor caso, R$ 5,50 no pior caso. Tá dentro das bandas de Bollinger. Ó, o Fernando tá dizendo que tá exposto a Bitcoin através de Cash 3. O Leandro Araucária também tá, lembra do Leandro? Ele vinha perguntando a respeito. Cash 3 como é que tá? Cash tá lateralizado, o ativo ele tentou romper. Bom, Cash é baixista, o ativo tentou romper R$ 6,65 com o objetivo 4. Com esse upside, Cash pegou e subiu. Só que essa alta, ela é insuficiente para quebrar o movimento baixista de Cash. O que você pode fazer se você quiser, para facilitar a análise, você faz o seguinte, você põe aquele mesmo suporte e você só põe esse cara dentro de um canal. Então o ativo cota R$ 7,53, tem um upside a 9,05, mas a formação é baixista. O FRM, tá lá, ó, HBSA3 é o que ele tá pedindo. HBSA3. Dá um clique, hidrovias, ON, bora. O ativo ele tem um pivô de alta, então você tem uma longa alta, uma correção que ainda pode corrigir mais. O ativo cota 3,44, o melhor ponto de compra é 3,19 para posterior alta. Então se você está comprado, ok, formação gráfica ela é benéfica, você está tomando um calor aqui nas últimas 2-3 semanas, mas o ativo ele tem viés altista. Ainda pode cair um pouco mais, coisa aí de 24 centavos, bater num suporte relevante a 3,19 para aí sim pegar e fazer manutenção altista. Papai, Começou. Fala, lindinha, tá animada hoje, hein? te amo. Natal chegando, quero presente. Sem problema. Cartão de crédito da Santa Fé Investimentos. Eu tava estranhando esse amor tá todo. fácil, né? Tá fácil, né? Coutinho, obrigado, irmão. Até amanhã. Até amanhã. Gente, bom dia pra vocês. A gente se vê depois. Tchau. Grande Marcelo Coutinho.